que dita a tomada de decisão para comermos? É aquilo que eu falei, é o córtex. É o córtex pré-frontal. O hipotálamo, ele serve para integrar essas informações ambientais e endógenas. Porque o córtex, ele está muito ocupado fazendo você viver. O córtex, ele gosta, o córtex pré-frontal, né, sobretudo o dorso lateral, ele gosta das coisas prontas. Por exemplo, você imagina um presidente da república. Um presidente, não o nosso. Um presidente da república. Para ele tomar uma decisão certa, ele ouve os conselheiros. Né? Numa condição ideal, os conselheiros são pessoas preparadas, são pessoas técnicas. E aí, eu tô falando um conselheiro, mas um ministro da saúde também, por exemplo. Para um presidente tomar uma medida de saúde, né? Ele tem que ouvir o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde tem várias pessoas qualificadas, preparadas para entender o estado de saúde pública do país, para que eles cheguem no presidente e digam, olha, a gente deveria agir assim, assim, assado. Aí o presidente, beleza, e faz acontecer, né? Então, é como se o córtex fosse o presidente. Ele já pega as informações processadas, as informações interpretadas pelos conselheiros. E sem dúvida nenhuma, o principal conselheiro do córtex, que é o nosso presidente, o córtex pré-frontal, é o hipotálamo. O hipotálamo, geralmente o ministro mais próximo do presidente é o ministro da Casa Civil. Tá entendendo? Até se você pegar o próprio Bolsonaro, é o Onyx Lorenzoni, se eu não me engano. Posso estar falando o nome errado. Mas geralmente é o ministro da Casa Civil, que é o ministro que está mais próximo ali. É quase uma relação pessoal. Geralmente um presidente bota um amigo dele ali. Um amigo que tem preparo. Estou falando numa condição ideal, novamente. E isso seria o hipotálamo. O hipotálamo é como se fosse o ministro da Casa Civil. Então é ele que dá os melhores conselhos pro córtex. Ele diz, córtex, como agora? Porque sua energia tá baixa. Córtex, bora transar? Porque tá na hora. Córtex, vamos sair daqui porque tá muito quente. Entendeu? Então o hipotálamo é esse cara. Porque o córtex tem mal o que fazer. Ele tá fazendo você viver. O cérebro, o encéfalo, melhor dizendo, ele separa as áreas ali. Ele botou, olha, o hipotálamo vai ficar responsável por isso, a amígdala por aquilo, o tronco por aquilo. Então o tronco é o que faz o corpus ficar fazendo as coisas sozinho, no automático. É por isso que a região que realmente é mortal se você for atingido é o tronco. Tá entendendo? Danificou o tronco encefálico, é morte. Não há. Você pode danificar o córtex e não morrer. Agora, danificou o tronco, morreu. Porque o tronco foi a estrutura que se o bulbo e a ponte, sobretudo, foram as regiões, que é o mesencéfalo também, né? Que se especializaram em manter o corpo funcionando no automático. A pressão arterial é regulada, a respiração é regulada por aí. Tem os batimentos cardíacos também. A modulação, né? Um pouco. Os centros cardioaceleradores e depressores são do tronco. O ciclo sono-vigília é regulado pelos troncos. Se você pegar os principais as principais projeções de neurotransmissores partem do tronco. O locus ceruleus, que é a principal fonte da noradrenalina do encéfalo, parte do tronco. Os núcleos magnos da RAF, principal núcleo produtor de serotonina, parte do tronco. A área tegmentar ventral, principal fonte de dopamina, parte do tronco. Então, meu amigo, perdeu o tronco, você perdeu tudo. Você perde a função cortical, você perde a função corporal, função respiratória. O nosso corpo faz assim, ele terceiriza. O córtex, ele tem uma certa liberdade. É por isso que a gente pode criar, imaginar. É por isso que a cognição se desenvolveu. Porque se o córtex ficasse ocupado sempre com o que a gente vai comer,
ou quando a gente tem que comer, o córtex tomaria diversas decisões erradas. Se o córtex já toma diversas decisões erradas, né? Com essa ajuda da porra que ele tem, imagina. Imagina se ele não fosse tão bem assessorado. E aí as divisões, ó. Eu tenho o córtex orbital, o dorsolateral e o medial. São as 3 grandes porções do córtex pré-frontal. E aí eu posso ter as subdivisões. Aí as diversas subdivisões. As mais importantes para o nosso contexto: o córtex pré-frontal dorso medial, o córtex pré-frontal dorso lateral, o córtex pré-frontal ventrolateral, ventromedial e o orbitofrontal. Você também tem ali o córtex cingulado anterior, que também é uma área de processamento límbico. A angústia é gerada aí, por exemplo. A tristeza é gerada também aqui no córtex cingulado anterior. Então ele tem muita ligação aí também com a parte emocional e límbica. E aí, para fechar, a gente tem, ó, essa tríade: o córtex orbitofrontal, o dorso lateral e o ventromedial. Eles interagem. O córtex pré-frontal dorso lateral é o cara que toma a decisão. É ele que diz: eu vou comer agora. Eu vou comer pizza. Eu vou comer salada. Eu vou beber uma coca. É o que bate o martelo. É o presidente, como eu disse, dentro do próprio córtex. O amarelo, o verde, o córtex pré-frontal ventromedial, é quem avalia a consequência. Beleza, se eu tomar Coca-Cola todo dia, o que pode acontecer? Eu posso descompensar minha glicemia, né? Eu posso foder meu pâncreas, eu posso ter hipertensão, posso ter diversos problemas. Eu posso aumentar de peso. E o amarelinho é quem dá a vontade. É ele que dá a vontade. Então é a parte límbica, a parte analítica e a parte que decide. Quando a gente diz que é sempre aquela briga razão e emoção, não está de todo errado. A gente tem a parte da razão, que é o córtex ventromedial, e a gente tem a parte da emoção, que é a parte orbitofrontal. Mas todas, presta atenção, todas as nossas decisões têm um componente límbico, de vontade, emocional, e tem um componente analítico. Se a nossa resposta vai ser mais predominantemente emocional ou mais predominantemente racional, é uma coisa. Mas não há, em pessoas normais, uma tomada de decisão totalmente racional e nem totalmente emocional. Tá entendendo? A pessoa pode ter avaliado racionalmente, mas agido na emoção. É isso que eu tô dizendo. A avaliação da tomada de decisão, ela sempre tem esses 2 níveis: emocional e racional. Agora, o final da resposta pode ser mais emocional ou mais racional. Isso não há diferença. Deixa eu ver o que eu ia falar mais. Olha, outra área, a dopamina aqui, ó. A área tegmentar ventral, ela libera dopamina aqui no córtex pré-frontal do dorso lateral. Eu tinha até falado. É a chamada via mesocortical, né? E isso melhora, por exemplo, o foco, a concentração. Por exemplo, eu até já falei disso. Quando eu falei lá de TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e falei também da Ritalina, a Ritalina melhora esse processamento aqui em pessoas com TDAH. Então, ela aumenta a liberação de dopamina aqui e ela melhora o foco, melhora a concentração. Por essa via aqui, né? Então, o que o córtex pré-frontal do dorso lateral faz? Por exemplo, ó, constrói um plano de ação para a obtenção da recompensa, para a finalidade, com o objetivo. E olha o COF, o córtex orbitofrontal, ele integra a informação sensorial, ou seja, aquilo que entra pelos olhos, ouvidos, aquilo que eu estou sentindo. Ele integra a formação afetiva e ele integra a informação motivacional. Aí a motivação, a emoção
e o que eu tô sentindo de maneira sensorial, o que eu vi, o que eu li, o que eu ouvi, o que eu cheirei, levam pro coffee. E aí eu tenho a tomada de decisão. Resumindo, eu tenho estímulos límbicos e cognitivos. Esses estímulos chegam até o COF. O COF manda para o córtex pré-frontal dorsolateral. Ele traça um plano, manda para a área pré-motora. A área pré-motora manda para o córtex motor primário. Córtex motor primário executa. E aí eu tenho o comportamento de consumo de alimentos. O que eu vou comer, quando eu vou comer e como eu vou comer é determinado por isso. Aqui é um geral, né? Ó. Mecanismos homeostáticos, o gosto e o odor, o que eu aprendi, as minhas preferências alimentares, os hormônios, o microambiente, a minha motivação, a parte hipotalâmica, a parte do accumbens límbicas, tudo isso leva à minha tomada de decisão, à minha avaliação. E aí, ó, resumindo, aqui é mais já no campo do nutricionista, mas é só explicando a neurofisiologia por trás disso. A gente realmente não deve comer tudo. Só que essa restrição, ela não deve ser muito rígida nem muito flexível. Porque se ela for muito rígida, ou seja, se eu tiver uma restrição alimentar severa, eu vou cortar carboidrato. Eu vou ser a carb, né? Nem low carb, é a carb, sem carboidrato. Vou tirar todo tipo de carboidrato da minha vida. Glicose, frutose, foda-se. Tirei. Essas restrições altamente severas, elas desinibem vários comportamentos. Então, quando você escorrega, e geralmente você vai escorregar, porque pessoas escorregam em diversos sentidos, comi um bombom, então eu estraguei tudo. Eu vou comer a caixa toda. Isso, quem tem uma dieta restrita faz isso. Se para ela era para comer, era para não comer nada, nada, nada. Se ela comeu 1 grama, quer dizer que ela já lascou tudo. Então, se ela já lascou tudo, quem come 1 grama come 2. Quem come 2 come 3. Quem come 3 come 4. Resumindo, quem come um bombom come a caixa. Quem come um biscoito come todo. Quem come uma fatia de pizza come a pizza toda. É a filosofia, como funciona o cérebro de uma pessoa com uma grande restrição severa. Geralmente, estou falando da média. Ah, mas eu consigo tirar o carboidrato durante 3 dias e eu não faço isso. Parabéns. Parabéns. Eu consigo passar 9 horas estudando também. Todo mundo consegue? Não. Então pronto. Se for demasiado flexível, aí a pessoa pode levar. Beleza, eu comi 5 momô, então tá tranquilo. Então a pessoa nem pode ser muito ao mar, nem muito ao ar. Nem prender demais, nem soltar demais. O ideal é, comi 3 bombons, é o suficiente para mim. Eu estou satisfeito, eu não preciso comer mais. Comi 2, comi 3. É uma variação saudável dessa restrição alimentar. E tanto uma restrição rígida como um foda-se podem levar a consequências indesejadas. Ganho de peso, culpa, ansiedade. Ou seja, a sua relação com a comida nem pode ser extremamente rígida e tóxica e nem pode ser promíscua. Ela tem que ser normal, num nível normal. Como tudo na vida, meu amor. Tudo na vida é assim. Então, por que com a alimentação não seria? E as referências que eu usei, ó. Margarida Aires, o Guyton também, não deixa de ser, mas apesar, como eu citei, né, de estar bem desatualizado em certos conceitos. O Boron, que já está na sua 3ª edição, aqui é a 2ª, Fisiologia do Bernie Levy e a Fisiologia da Silverton. São livros que eu realmente indico sempre, sobretudo esses dois aqui, ó, Margarida e o Boron. E aí só quem quiser acompanhar os meus cursos, aqui é a minha plataforma, a Fisio,
Só colocar no Google Afísio Cursos que você vê lá. E aqui tem os canais, o canal do YouTube e o canal do Telegram também que você pode acompanhar. Sempre estou colocando coisas lá. Você tem aí o Instagram, meu Instagram, tanto de professor quanto da Físio. E os cursos. Atualmente tenho 12 cursos. Fisiologia e patologia endócrina, hormônios e metabolismo, nutrição e exercício, neurociências, neuroanatomia, psicofarmacologia, alguns de farmaco, ó, fisiologia cardiovascular, farmacologia cardiovascular, imunologia básica. É basicamente isso. Você tem aqui o meu contato também, a cleiton.com. E é isso que eu tinha para falar por hoje, meu povo.